aquela velha coisa, né? A gente é responsável pelo que diz e não pelo que as pessoas entendem. Só que a gente sempre tem que lidar com aquilo que as pessoas entendem. E por muitas vezes ficar ali tentando explicar aquilo que você disse e que o outro talvez nem tenha recursos, porque não pense da mesma forma que você, porque não tem as mesmas experiências que você, talvez lhe falta recursos para entender aquilo que você quis dizer. Já aconteceu isso com você? Pois é, comigo e com muitas pessoas que eu conheço acontece com frequência. E isso incomoda bastante, deixa a gente bastante desconfortável. É uma situação bastante indelicada, porque na realidade existe um senso patológico na cabeça das pessoas de que a gente tem que agradar. Que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, tem que agradar as pessoas. Infelizmente, esta cultura é uma cultura que nos esmaga, que faz da gente, assim, frangalhos todas as vezes que a gente tenta se apertar, ficar pequeno para caber no espaço apertado que é a expectativa do outro. Porque dar conta da expectativa do outro, ninguém nunca vai dar. Ninguém dá conta da minha, ninguém vai dar conta da sua expectativa. E, meu bem, aceita que dói menos. É assim que o mundo funciona. E ao mesmo tempo que a gente tem clareza de tudo isso, e muitas pessoas têm ainda mais clareza que isso ainda, ao mesmo tempo que toda essa clareza existe, ainda existe a dificuldade, porque a gente precisa se relacionar com as pessoas, né? A gente precisa ter um bom relacionamento com as pessoas do trabalho, principalmente. Eu costumo sempre dizer que as relações profissionais estão dadas. A gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar. A gente chega no local de trabalho e as pessoas já estão lá. E nós precisamos nos colocar, alcançar ali, delimitar o nosso lugar de atuação, se relacionar com as pessoas para que o trabalho seja prazeroso, harmonioso, produtivo e uma infinidade de coisas aí. Ok, a gente precisa disso mesmo. Só que aí a gente liga um senso idiota chamado eu tenho que agradar. E esse senso idiota, eu tenho que agradar o outro, faz com que a gente cometa uma série de sandices e idiotices para tentar agradar o outro. Só que esse troço é um buraco sem fundo. Por mais que você tente agradar o outro, você não consegue. Alguma coisa sempre vai desagradar. E talvez você faça 10 coisas, 9 agrade. Uma que desagrade é aquilo que te esfaqueia, é aquilo que acaba com você. Por quê? Porque a gente também tem a mania idiota de colocar foco nas coisas negativas. Existe um funcionamento cerebral, e aí em outro momento eu falo disso, que faz com que a gente foque nisso, né? Só que também dá para alterar isso. Também dá para cair na realidade e entender que você não nasceu para agradar ninguém, ninguém nasceu para agradar você. Você cuida de você, o outro cuida do outro. Ele é responsabilidade dele, você é sua responsabilidade. Tirando os nossos filhos e as crianças que a gente lida aí na vida, que a gente tem um papel de educador, de mediador, de direcionar caminhos, de ensinar as coisas da vida, enquanto eles são crianças, porque eles também crescem, eles também saem da anomia para a heteronomia e para a autonomia. O correto é esse? Este é o percurso, e aí a gente acaba neste percurso tendo que desenvolver competências socioemocionais, e a gente tem que lidar com todo mundo, porque tá todo mundo no mesmo balaio aí pra gente ter que lidar, né? A gente tem que lidar com a galera toda e a galera toda tem que lidar com a gente. E como fazer isso? Como fazer isso para que eu não sofra e para que eu não traga, não acarrete sofrimento no outro? Você já parou para pensar se você tem uma postura daquelas que destrói ou que constrói? Quando você chega no lugar, a tua postura, a tua fala, as tuas intervenções, as tuas contribuições, elas têm qual intenção? É contribuir ou é destruir? Você gosta de ver o outro mal? Você gosta de ver o outro se sentindo mal? Você se sente bem fazendo isso? Você se regozija fazendo isso? Pensa bem nisso. Ou você se sente mal? Por que você sente mal quando você vê o outro passando por uma situação difícil? Você é daqueles que olha para o outro passando uma situação difícil e pensa em como pode ajudar?
Ou se não pode ajudar, tenta buscar alternativas ou pessoas que possam ajudá-lo, ou você olha para o outro sofrendo com prazer. Quem é você? Que escolhas você faz todos os dias no seu local de trabalho, na sua família, no seu relacionamento? Quem é você? Eu me faço essas perguntas todos os dias e eu costumo dizer que eu tenho uma premissa, um princípio de vida. Eu chego para construir. Se eu não puder construir naquele lugar, porque às vezes a gente chega em lugares que não tem espaço para a gente construir, e ok, você se retira e vai construir em outro lugar. Mas destruir, eu não vou fazer isso. Eu não vim destruir pessoas, não vim destruir lugares, eu vim contribuir. Isto para mim é uma premissa de vida, né? E eu tenho dificuldade de lidar com quem age de modo diferente. Não é algo tranquilo lidar com as pessoas que brincam de Nero. Sabe, a galerinha que põe fogo e fica assistindo o parquinho queimar? Bando de mané, porque é isso que são, que gosta de ver o outro sofrendo, que gosta de ver o outro numa situação delicada, numa situação difícil, numa situação limite e que fica ali, feliz com isso. Nessas minhas caminhanças, né, de vida, de escola, com os meus 42 anos, nesses 20 e tantos anos de trabalho dentro das escolas, dentro do meio acadêmico, faculdade, mestrado e coisa e tal, a gente vê tanta coisa, eu tenho certeza que você também já viu. Eu vi tanta coisa. Eu vi tanta coisa. Eu aprendi com bons exemplos e aprendi com péssimos exemplos, e isso acontece comigo ainda todos os dias. Com você não deve ser diferente. Só que a gente sempre tem uma escolha para fazer. O que eu alimento? Eu alimento esta pessoa que me dá exemplos do que eu não devo ser, fazer ou sentir, ou me alimento e alimento aquelas situações onde são pessoas que convivem comigo, que aprendem, que me ensinam, que compartilham, que socializam, que convivem comigo, que mesmo que exista conflitos, a gente resolve com diálogo, com respeito. O que você alimenta? Eu tenho escolhido alimentar essas relações que me constroem, que me ajudam, que me acrescentam, que me fazem um ser humano melhor. Eu tenho escolhido muito isso. E às vezes a gente se afasta de pessoas, às vezes a gente vive situações que fica indignado, situações até de injustiça, onde as pessoas apontam o dedo para você, mas não foi você que fez, não foi você que falou, ou você falou e a pessoa torta interpretou de um jeito torto, e aí ela atribui aquilo como se você tivesse dito. E aí você escolhe se você vai ficar alimentando isso, esse inferninho, ou se você escolhe o paraíso, um lugar melhor, um lugar mais tranquilo, um lugar onde você convive, mesmo que de forma desafiadora e conflituosa. Todos esses desafios e todos esses conflitos compõem que você seja um ser humano melhor, para si mesmo e para os outros. Eu tô dizendo tudo isso porque há pouco tempo atrás eu vivi uma situação dessa. Uma situação onde eu me senti muito injustiçada e eu tive que fazer escolhas. Ou eu surtava com aquela bagaceira toda, né, e mandava todo mundo pro inferno e pra merda, ou eu ia tirar o que eu precisava aprender com aquela situação. O que eu preciso aprender? Preciso aprender que eu lido com gente que é estragada, que eu lido com gente que tem inclinações negativas, que tem más tendências. Eu lido e você também deve lidar. Eu lido com essas pessoas e como eu faço para lidar com essas pessoas? Como eu mantenho elas no lugar delas e como eu aprendo a passar por elas sem que esse lodo todo me contamine. E ao mesmo tempo que tem uma situação desafiadora dessa, você tem essa galerinha que fica lá, briga, que fica querendo ver o cirquinho ou o parquinho pegar fogo, e você tem a galerinha que se achega a você e diz, você tá passando aí, né, por um perrengue, vamos lá, amiga, vamos junto, vou te ajudar a pensar jeitos, a pensar formas. Você pede ajuda para um amigo, ele manda um puta de um texto para você que te põe para cima e que diz você consegue desviar das antas, dos obstáculos, você consegue, vai em frente. Então eu tô dizendo tudo isso porque eu queria compartilhar este momento que eu vivi recentemente e que me trouxe, sim,
um desconforto gigantesco, que a vontade que tinha era de pegar o sujeitinho ali, ó, na jugularzinha, e a gente não pode fazer isso, óbvio, porque o meu princípio de vida é construir e não destruir, então nada de agarrar jugularzinhas alheias. Então o que é que eu vou fazer? Se o meu princípio é construir e não destruir, o que eu vou construir com essa parafernália que me entregaram aqui, cheia de luxos e cheia de lixos, e o que eu construo, o que eu faço com isso. Então isso tem sido para mim um grande desafio. Acredito que isso seja para você, e se não é, pensa nisso, porque eu sempre digo, quando um cresce, todos crescem. Por isso que eu me atrevo sempre a vir aqui no meu canal, a dizer coisas que sinto, que penso, que vivo, na intenção de contribuir, de construir, de motivar e de dizer assim, tua vida tá uma merdinha? Relaxa, foca no que é positivo, pega essa bagaceira toda, escolhe o que você vai construir com ela, você não precisa usar todas as ferramentas, tem coisas que você pode jogar fora porque não te servem, mas aquilo que te serve, construa-se um ser humano melhor. Até a próxima.